Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente tem feito pra gente, que é como o Khabib Nurmagomedov se sairia na categoria dos meio-médios. Ele que tem pedido aí para lutar com o Georges St-Pierre depois de enfrentar o Tony Ferguson, será que ele conseguiria manter o mesmo ritmo na categoria de cima? Para responder essa pergunta, a gente tem que analisar sobre dois aspectos, né? O primeiro deles é tamanho, né? Para a gente verificar se na categoria de cima a gente teria atletas que vão estar realmente deixando ele para trás nesse quesito, né? Vão ser muito maiores, muito mais fortes. A gente tem visto que isso sim é um critério bastante importante, principalmente agora com a subida de alguns pesos médios para os meio pesados, né? Como Rock Hold, Weidman e Ronaldo Jacaré. E a segunda pergunta é do quesito de habilidade, né? Se essa galera que está na categoria de cima conseguiria fazer frente a esse trator que é o Khabib Nurmagomedov na categoria que ele está atualmente. No quesito tamanho, a gente percebe que se a gente verificar o top 4 da categoria dos meio médios, a gente tem ali o atual campeão, que é o Kamaru Usman, a gente tem Tyron Woodley, a gente tem Colby Covington, a gente tem Masvidal e o Leon Edwards. Então, é uma galera que está ali nesse top dessa categoria e, por incrível que pareça, o Khabib Nurmagomedov ele tem 1,77 m e o maior dessa galera aí, que na verdade é o Leon Edwards e o Kamaru Usman, ambos têm 1,82 m. Então, desses dois que são os maiores dessa categoria dos tops, eles têm apenas 5 centímetros de diferença. O restante está na faixa aí de talvez 2 ou 3 centímetros no máximo de diferença por Khabib. Então, do quesito tamanho, não é uma diferença tão grande. E tem que levar em consideração também que o antigo campeão, que é o Tyron Woodley, é menor do que o Khabib Nurmagomedov, né? O Woodley, ele luta nessa categoria pelo óbvio, né? A massa muscular que ele tem é muito grande, então mesmo sendo menor, ele para cortar peso é mais difícil, então ele acaba preferindo ser mais forte com o poder de nocaute e ficar lá. Então, é uma categoria que eu acho que o Khabib seria competitivo, sim, ele seria um meio médio pequeno, né? Não muito pequeno, mas seria um meio médio pequeno. É diferente, se ele tivesse, por exemplo, 1,70 m e fosse lutar nessa categoria, essa disparidade de tamanho faria mais diferença. Mas com 5 centímetros, tem alguma coisa ali que vai ter que mudar e adaptar no jogo, os caras vão ser um pouco maiores, mas não acho que é tanta coisa assim. E do ponto de vista de habilidade, a gente tem ali, nos mesmo jogo, mais ou menos, né, guardadas as proporções, que o Khabib faz, a gente tem o Colby Covington e tem o Kamaru Usman, que tem um jogo de luta agarrada muito forte, usam isso como carro-chefe das suas lutas. E será que esses dois dariam mais trabalho para ele do que os trocadores? Por exemplo, o Masvidal ou o Leon Edwards, que vão ter vantagem na envergadura ou vantagem na movimentação. Será que a trocação de gente maior seria um problemático para ele? Eu acho que, só voltando um pouquinho, uma coisa interessante também, antes de falar da habilidade também, é o fato de que muita gente pode se perguntar, pô, mas esses 5 ou 3 centímetros pode fazer uma diferença, né? Mas galera, na própria categoria que o Khabib tá hoje, tem galera que é grande, né? O Tony Ferguson, por exemplo, é um cara de 1,82 m, ele tem, na verdade, altura para lutar na categoria de cima. Então, o Khabib ele já vem lutando com como a gente fala, gente corta peso para ficar competitivo. Então, na categoria dos leves hoje, tem muita gente que poderia estar lutando nos meio médios. Então, por isso que essa discrepância não é muito grande. Agora, como o André estava falando, do ponto de vista de habilidade, não só eu acredito que é o Kamaru Usman e o Colby Covington, porque de trocador puro é só o Masvidal. Né? O Edwards é um cara que tem um jogo de quedas extremamente perigoso também, ele se vira muito bem, tem uma boa defesa de quedas, e se a gente for levar em consideração que o Woodley também é um cara super subestimado desse ponto de vista, cara, o Woodley tem uma defesa de quedas monstruosa e ele tem um background em wrestling muito forte também. Se ele tentar quedar e usando principalmente a sua força física, ele pode conseguir. Então não é tão simples assim. Eu acho que é uma diferença muito grande, porque se a gente analisar a carreira do Khabib na categoria dos leves, a maior parte das lutas que ele fez foram contra strikers, né? Se for olhar Michael Johnson, Edson Barbosa, não sei, Conor McGregor, a última luta que ele fez que ele enfrentou o Dustin Poirier. Se vê, os maiores nomes e a grande maioria que ele enfrentou são strikers que podem ter ali um jogo de finalização até de qualidade, mas que nunca eram atletas brilhantes do ponto de vista de finalizar toda hora, de defender todas as quedas. Alguns até tinham, o Edson Barbosa, como a gente falou na luta dele, ele tinha uma porcentagem muito alta de defesa de quedas, mas não adiantou contra o Khabib. Então, eu acho que o caldo engrossa. Ele não vai estar enfrentando strikers que podem ou não ter defesa de quedas. Na categoria dos meio médios,
a maior parte desses top 4 são wrestlers de muita qualidade. Então, quedar ou se preocupar também de ser quedado vai ser uma preocupação a mais pra ele. Porque nessas lutas o Khabib sempre se preocupou em quedar. Ele nunca se preocupou, cara, esse cara não vai me levar pro chão. Na categoria de cima ele vai ter que ter essa preocupação, porque sim, ele pode ser quedado, os lutadores lá têm qualidade para quedar ele e vai ser uma preocupação a mais no jogo. Então o que a gente está falando aqui, na categoria de cima, ele tem uma pequena desvantagem de tamanho, coisa que ele eventualmente já lidou na categoria atual dele. Óbvio que com o atleta cortando peso é diferente, né? Um cara de 1,82m que corta peso para os leves não é a mesma coisa que um 1,82m que luta nos meio médios, ele acaba ficando mais forte, mas do ponto de vista de tamanho, ele já se experimentou desse jeito aí. E agora, essa é uma pequena desvantagem física, mas talvez o casamento de jogo pro top 5 da categoria seja o principal entrave dele. Porque a gente não tem um wrestler dentro do top 5 da categoria dos leves que faça frente ao jogo que o Khabib leva. E aí, como você falou, ele acaba... Até, por exemplo, quando o Edson Barbosa, ele falou assim, tá bom, você tem uma defesa de queda muito grande, tá bom, então a gente vai trocar soco. E aí o Edson Barbosa tava preocupado, ele não conseguia soltar o jogo dele, porque se ele solta o jogo, o Khabib derruba ele. Então, ele acaba freando os caras só pela intimidação com o jogo de wrestler dele. Então, isso acaba trazendo uma vantagem pro Khabib, que provavelmente, contra outros caras que têm um background grande nessa modalidade, eles se sentam mais confortáveis. Assim, você quer trocar? A gente troca. Se você tentar me derrubar, eu inverto, eu consigo ou eu vou te quedar também. Ou eu vou te derrubar também. Então, realmente, eu acho que o caldo engrossa porque o casamento de luta fica mais difícil pro Khabib. Não tô dizendo que ele não vai conseguir. Ele é um ponto fora da curva. É um monstro. E a gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que ele bate de frente com os caras ali em cima, tem condição inclusive de virar campeão dessa categoria. Agora, será que vai reinar do jeito que reina nos leves? Eu acho que não. Acho que lá ele vai ter mais dificuldade. Lembrando que Khabib até hoje tem dificuldade para cortar peso para lutar nessa categoria. Então, talvez, ele já falou que pretende lutar aí por mais pelo menos uns 2 anos, né? Não tem tantos nomes ali para ele ainda bater na categoria dos leves. A gente vai ter ali, talvez, Justin Gaethje, Tony Ferguson, talvez uma revanche com o Conor McGregor. Fora isso, talvez o Leon Edwards. Então vamos botar aí 4 lutas na frente dele. Daria aí, fazendo umas 3 lutas no ano aí. Dá tempo dele ganhar dessa galera, conseguir fazer boas defesas de cinturão e tentar, às vezes, porque quando você faz várias defesas, ele já consegue uma luta ali, já disputando contra o campeão da categoria de cima. Muita gente tem falado assim, mas ele é o campeão há tão pouco tempo ali da categoria, mas o problema é que ele tá há tanto tempo no UFC e pra disputar o cinturão, ele tinha uma fila, tinha um embolo e ele, beleza, então vai me dando os tops aí, top 3, top 4, top 5, ele foi batendo. Então, mesmo não tendo defendido o cinturão tantas vezes, com mais 4 lutas, ele praticamente varre a categoria, porque ele já venceu antes de ser campeão, ele né? Já venceu, vencendo essa galera que eu falei, ele já vence todo o top 5. E dali pra trás ele já venceu pelo menos os nomes mais relevantes. Edwards ainda não enfrentou e estava dentro do top 15 na época, mas foi por uma questão de não teve oportunidade. Mas fora isso, ele vai ter vencido os nomes mais relevantes. Ele vai ter, até lá, se ele conseguir vencer umas 4 ou 5 defesas de cinturão já, o que é bem relevante para essa categoria, não é todo mundo que chega lá. E vamos ser sinceros, hoje em dia você não precisa de tanto para conseguir super lutas, né? Atletas fizeram menos do que o Khabib vai fazer, se ele conseguir fazer todas as defesas, e já conseguiram uma disputa de cinturão em outras categorias diferentes. Então, se ele conseguir manter, é uma posição dele já pegar o campeão da época da categoria dos meio médios. Agora, é interessante porque muita gente pode falar, pô, Lenny, mas você pega aí um Tyron Woodley da vida, o Kamaru Usman, que são caras grandes, cara, eles são fortes. Talvez o Khabib vai ter dificuldade para quedar essa galera, porque ele não vai ser tão forte assim nessa categoria como ele é na categoria dos leves. Mas, cara, se você olhar o jogo do Khabib, a maior parte das quedas dele não é usando força física, é botando o cara na grade, segurando ele ali e eventualmente puxando a perna, puxando o negócio, dando uma desequilibrada, caindo. Então, técnico, né? O jogo de quedas do Khabib é muito mais na insistência e na técnica do que na força física por si só. Então, por esse motivo, eu acho que essa galera sim pode e deve conseguir ser quedado pelo Khabib em um momento ou outro. Agora, realmente, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se ele vai passar com tanta facilidade assim. Técnica ele tem e é realmente um monstro no que ele faz. É um ponto fora da curva, como o André falou. Eu acho que ele tem condições, mas eu tenho dúvidas se vai ser tão simples, né? Porque, como a gente falou, a preocupação dele é outra. Ele não vai mais ficar tranquilo que ele vai estar enfrentando pessoas que não vão tentar quedar ele ou pessoas que não vão ter uma defesa de quedas talvez com tanta qualidade. Ele vai estar enfrentando wrestlers ali que provavelmente vão tentar quedar às vezes até mais rápido que ele. Então ele vai ter que se preocupar em defender a queda e também tentar reverter e etc. Então a luta muda, o estilo de luta muda e isso muita gente está vendo com as migrações que a gente está vendo agora, né? Muita gente, Wide e Rockhold chegaram lá, eles lutaram da mesma forma que eles estavam lutando na categoria dos médios.
morreram. Por quê? Não só o peso e tamanho fazem diferença, mas o ritmo daquela categoria, a forma de lutar, ela tem que mudar, você tem que adaptar. Os lutadores lutam diferentes em cada categoria de peso. Se você chega na categoria dos meio médios, da mesma forma que vai lutar dos meio pesados, porque ali, por exemplo, numa categoria você pode não se preocupar muito com o poder de nocaute, porque você aguenta mais e vai de qualquer jeito, é morto no primeiro round. Então, eu acho que ele teria uma preocupação maior, mas eu acho que a recompensa também é grande. Né? Ele conseguindo lá e batendo essa galera que são wrestlers super condecorados, lembrando, Khabib Nurmagomedov não é um wrestler condecorado. O cara é bom em sambo. Ele é bom no que ele é porque ele é tipo um ponto fora da curva mesmo. Ele nunca participou do cenário do wrestling mesmo americano, etc., né? Da luta olímpica. Ele é bom do jeito que ele é porque ele é esforçado e tem um background de sambo, que o sambo também ajuda bastante ele no quesito de solo. Muita gente estava falando do Gillespie, né, que estava subindo aí, que tem um background de luta agarrada grande, que poderia ser uma criptonita pro jogo do Khabib e tal. Quando a gente pensa no Khabib subindo de categoria, eu acho que é os Gillespies grandes. Então, se você acha que ele poderia ter trabalho nessa categoria com alguém que o casamento de jogo fizesse diferença pra ele, na outra categoria o casamento é ruim e os caras são maiores. Então, ele pode vencer? Acho que pode. E dependendo do adversário, como é que ele se... A gente tem que ver uma primeira luta dele na categoria dos meio médios pra ver como é que o corpo dele se comporta, se ele consegue manter o ritmo de jogo dele lá. Mas eu acho que ele tá pra dentro do top 5, podia até ser campeão, mas se vai ser fácil igual na categoria dos leves, meu amigo, aí eu acho que não. Então é isso aí, galera. O que vocês acham? Gostariam de ver o Khabib Nurmagomedov se experimentando na categoria de cima? Se sim, o que você acha? Ele teria essa facilidade toda que ele está tendo na categoria dos leves ou acha que ele não conseguiria bater esse top 4 que está lá? Não se esquece, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e até a próxima. Valeu, gente. Tem outro vídeo para você assistir aqui e a gente se vê.